Bom, olá, aqui é mais um episódio do podcast da Ecofrag e nesse episódio a gente vai falar de novo sobre o Ciência Sem Fronteira, mais especificamente sobre viagem para a Austrália, né? Então temos aqui conosco duas discentes do curso de Ciências Biológicas, a Nádia e a Thaís, e elas vão contar um pouquinho pra gente da experiência delas, já que passaram um ano e meio aí na Austrália. Então eu vou pedir para vocês começarem, então a Nádia começa, por favor. Falando um pouquinho de vocês, que período vocês estavam no curso antes de ir para lá, como vocês ficaram sabendo, como vocês foram? Então, antes de eu viajar, eu já tinha, na verdade, concluído todas as minhas matérias aqui na Unifal. Eu fui depois do meu 8º período, mas eu deixei de fazer o TCC e o estágio no último semestre para eu não me formar e poder viajar. Eu fiquei sabendo, foi aqui na universidade mesmo. 2 pessoas que trabalhavam no meu laboratório, eles foram nos primeiros editais para a Espanha e para Portugal. Falaram que a experiência tinha sido muito boa e foi basicamente esse o motivo pelo qual eu comecei a me interessar pelo programa. E você, Thaís, como é que foi? Comigo foi pesquisando mesmo na internet, tava olhando o noticiário e foi nos primeiros editais que eu fiquei sabendo, até ia me inscrever, mas desisti. Aí eu resolvi de novo. E eu tava no 5º período, falava, vou tentar. Só que no caso também era pra Portugal. E eu acabei me inscrevendo pra Portugal. E depois teve o remanejamento e deram a opção. Eu falei, cara, vai ser Austrália. Mas por que, assim, vai ser Austrália? Tinha outras opções? Tinha acho que a Alemanha, né? Tinham Estados várias. Unidos. Tanto que a Austrália não foi a minha opção. Você não tinha na reopção, né? Isso, eu também me inscrevi para Portugal na época, porque eu não tive tempo de fazer o teste de inglês antes da data de inscrição. Acabei me inscrevendo para Portugal e na reopção eu mudei para o Reino Unido, que seria a minha primeira opção, mas também deu problema com o edital. E aí a Austrália virou uma opção e eu sempre quis ir para lá também, apesar de não ser a primeira opção. E não me arrependo. Legal. Comigo também, desde pequena, sempre quis conhecer o país. Principalmente por causa dos cangurus, né? Mas depois que conheci lá... Esqueci de apresentar, aqui falta de educação, esqueci de apresentar o professor Rogério, que está gravando aqui com a gente. O Rogério quer fazer uma pergunta. Vocês podiam explicar talvez um pouquinho mais por que deu essa história de remanejamento, que muita gente acabou assim... Por que aconteceu isso? A gente conhece alguma coisa, mas o pessoal que está ouvindo às vezes não sabe. Então, o que eu fiquei sabendo foi porque o intuito do programa não é só ter o intercâmbio da disciplina que você faz, mas também conhecer a língua inglesa. E pelo problema de, aqui no Brasil, curso de inglês ser caro, muita gente não consegue fazer, o pessoal estava inscrevendo para Portugal, pela facilidade da língua. Aí eles resolveram cancelar os editais para lá. E também o número de inscritos para Portugal foi muito grande, foi coisa de 10 mil inscritos, eles não teriam como alocar todo mundo nas universidades portuguesas. E tem que fazer uma prova, né? Tem que ter o TOEFL, tem que ter o... Se você for para país de língua inglesa, né? Mas no nosso caso foi diferente, porque como ninguém havia feito, porque todo mundo tinha se inscrito para Portugal, eles deram a oportunidade dos alunos irem fazer o curso de inglês antes de fazer o teste. Então eles pagaram o curso de inglês, não? Sim. Lá? Sim. No país. Tudo. Ah, tá. Então vocês foram para a Austrália, fizeram um tempo de curso de inglês, fizeram o teste. Sim. E depois foram fazer um curso, é isso? Uhum. Por isso você ficou 1 ano e meio, você ficou... É que o meu caso foi um pouco diferente, porque nesse meio tempo de realocação, eu já tinha feito o IELTS. E aí eu mandei minha nota. Não precisou. E aí eu fui direto pro curso. Entendi. Mas eu continuei no edital da CAPES, do mesmo jeito. Entendi. Beleza. E burocracia? Foi muita confusão para conseguir, para se inscrever? Como é que é essa inscrição no edital? Porque isso pode mudar, né? Provavelmente, sei lá, 1 ano e meio atrás, 2 anos que vocês fizeram,
pode ser diferente da agora, mas como que na época que vocês fizeram, o que foi? Bom, os requisitos básicos para você se inscrever é ter mais de 20% e menos de 90% do curso concluído, mais ou menos, e ter no mínimo 600 pontos no Enem. Eu acho que os requerimentos do programa básico são esses, e aí tem os requerimentos da universidade, que aqui na época era só ter o CR maior do que a média, que na época era 7 quando eu me inscrevi. Tá bem. Você tem iniciação científica, isso conta pontos, mas não te exclui se você não tiver. E eu não achei muito burocrático, assim, documentação. Até o pessoal da LAI, né, tava auxiliando a gente com documentação, orientando. LAI é o quê? É uma agência de intercâmbio e eles que fazem todo o processo dos alunos brasileiros que vão estudar mas não todas as universidades, né? Algumas das universidades. Então, o processo de visto é tudo intermediado por eles, assim, então é muito legal. mais fácil. Facilita bastante. Às vezes pode até comentar também um pouquinho, porque cada país tem a sua especificidade, como que é negócio de visto para a Austrália ser complicado, se não é aquela burocracia enorme como tem para os Estados Unidos, como que é isso aí? Entrevista, né? Você tem que vocês já fazer. Não, acho que não sei se foi por causa do nosso caso, mas não teve entrevista. A gente só precisava aplicar para o visto, pagar a taxa e fazer exame médico. Um exame médico. Tá. E é cara, acho assim, sempre, coisa de né? 500 e poucos dólares. Nossa senhora. E os exames médicos também são caros. São eles que determinam os exames, assim? É a embaixada, o consulado da Austrália. Então, uma radiografia do tórax e uns exames... São exames básicos, assim, mas... É mais a taxa que pega. Isso. Mais o problema é a taxa. Bom, elas já falaram porque que escolheram a Austrália, e aí, chegando lá, assim é aquela... Não sei, tem um misto de ducha de água quente com água fria, né? Que você tem que enfrentar um monte de coisa. Eu queria que vocês contassem um pouquinho da experiência da chegada, da recepção, como que foi. Alguém ficou esperando? Vocês chegaram, tiveram que se virar e chegar até algum lugar? Então... Mas só perguntar uma última coisa. Cada um foi de uma cidade diferente? Ou... Sim. Vocês foram de cidade diferente. Isso. Então se puder falar o nome da cidade, depois ver Sim. como é. Então, eu fui para Brisbane, que fica no estado de Queensland, fica mais ao norte de Sydney. E, assim, foi engraçado porque eu cheguei em Guarulhos, eu conheci um grupo de meninas que estavam indo pra lá também. Aí a gente resolveu ir junto, morar junto. Aí chegando lá, tinha uma senhora, aparentava uns 70 e poucos anos, esperando a gente. Aí ela começou a juntar nossas malas, falou pra onde vocês vão, e levou a gente pro hostel. Mas tava esperando vocês como? Vocês sabiam, com cartaz, com alguma coisa, não? Ela tava com um cartazinho escrito Science Without Borders. E ela era da faculdade, da universidade. Tipo, a recepção dos gringos mesmo. Aí a gente acabou se hospedando num hostel, porque a gente não sabia como procurar casa, não conhecia nada. Mas, assim, eu achei que... Porque eu fui pra lá com, tipo, inglês muito, muito básico. Eu falei, dou conta. Cheguei lá, foi o balde de água fria. Tipo, eu não entendi nada que eles falavam, porque o sotaque deles é bem diferente do que a gente vê. Todo mundo comenta, né? Verdade. Aí foi, assim, pra adaptar foi um pouco complicado, mas depois... Então você ficou no hostel e quem pagava o hostel era você? Sim, a gente que pagava. Porque de início a gente recebia uma bolsa de instalação. Entendi. Aí, com uma semana, a gente começou a procurar imobiliária, casa pra ficar, pra alugar. Legal. E você, Nádia? Eu fiquei em Melbourne, no estado de Victoria. É bem no sul da Austrália. A chegada foi bem parecida, assim. Eu tava ansiosa, tava nervosa também por causa do desconhecido. E eu pedi pelo serviço de pick-up da universidade. Eles fazem isso para todos os estudantes internacionais que chegam no aeroporto. Então, quando eu cheguei lá, tinha uma pessoa com a plaquinha University of Melbourne. E aí, tipo, muitos estudantes esperando. Também fui para um hostel até eu encontrar um lugar. Fiquei uma semana até eu encontrar uma casa para morar.
E o baque da língua eu também percebi. O sotaque deles é muito diferente. Leva realmente um tempo pra acostumar, assim. No começo, o que eu mais falava era sorry. Repeat, please. Repete, por favor. Pedir pra repetir. Mas acostuma. Quanto tempo vocês demoraram pra acostumar? 6 meses? 1 mês? Porque é uma imersão de 24 horas. Por mais que vocês achem esquisito, se fosse aqui no Brasil, vocês começariam a ter aula, ouvir alguma coisa com sotaque australiano, é uma coisa, você vai ver pouco. Agora, lá que é 24 horas, televisão, todo mundo falando, como que foi? Quanto tempo mais ou menos? Deve ser um pouco mais rápido, né? Eu acho que com 6 meses. Acho que uns 6 anos dá, né? Ou até você voltou e não adaptou. É que nem os professores do curso de inglês lá falavam que estrangeiro tem essa visão de que vai chegar no país e já vai ficar fluente. Eles falaram que não, nunca vai pegar fluência. Que às vezes nem eles mesmos têm o vocabulário deles completo, igual em português também. Mas pelo fato do curso de inglês, a semana toda, o dia todo, acho que com 6 meses eu já tava tranquilo. Já tava mais tranquilo. Acho que eu não sei dizer assim quanto tempo exatamente, mas eu tenho alguns exemplos que me ajudaram a perceber que meu inglês estava melhorando, pelo menos o entendimento, assim. Por exemplo, quando eu cheguei lá, eu fui comprar um chip pro meu celular e eu não entendia o que ela tava falando, assim. Você comprou uma nave espacial? Não, aí eu comprei meu chip e ela perguntou como que seria a forma de pagamento. E porque eu ainda não tinha cartão de lá, eu falei que eu queria, tipo, um boleto, assim. Uma conta que eu pudesse imprimir em algum lugar e pagar. Na minha visão, eu falei isso. Mas, tipo, quase um mês depois, eu recebi um e-mail com a conta falando, vai ser debitado no seu cartão. E na época, ela precisava do número do cartão, eu passei o meu cartão de viagem, mas eu nem tinha mais dinheiro no cartão, só dei o número porque precisava. E aí eu desesperei, né? Tipo, não, era pra ser um boleto. Então, quer dizer, ela não me entendeu, eu não entendi ela. E aí eu voltei lá pra trocar. E aí a conversa já fluiu muito mais, tipo, um mês depois, assim. Legal. Então, assim, já me comunicava bem melhor. E também na universidade, no início, eu achei difícil ficar concentrada o tempo todo na aula, assim. Porque em português, querendo ou não, você dá uma viajada, assim, perde, sei lá, 1 minuto, você volta, você consegue acompanhar. Mas lá, 1 minuto que você perdeu do raciocínio, no início, pelo menos, era assim. Isso porque você não teve esse curso, né? Você já entrou eu não direto... fiz o curso de inglês. Eu falava inglês, mas assim, eu tinha feito curso, eu tinha estudado aqui no Brasil. Não é a mesma coisa. Conseguia me comunicar. E as pessoas realmente te entendem, porque existe muito estrangeiro lá. Então, eles estão acostumados com diferentes sotaques, com pessoas tentando falar e fazendo gestos, então as pessoas te entendem, mais difícil entendê-los. E no início eu conseguia entender a aula, mas eu tinha que prestar muita atenção e claro que você acabava perdendo alguma coisa. Mas uma coisa muito legal de lá é que todas as aulas são gravadas. Que legal. Depois a gente pode falar mais especificamente sobre isso, mas quando eu tava estudando mais pro fim do semestre e ouvindo as aulas, eu também percebi que eu já entendia muito melhor. Legal. E da língua, assim, uma experiência que as pessoas relatam é que assim, o ambiente universitário, por ser um ambiente mais culto, as pessoas estão acostumadas a essa internacionalização que você falou, as pessoas têm uma maior tolerância, assim, com a diferença de sotaque, procuram fazer um esforço, mas na rua é outra coisa. Quando você vai encontrar caixa de supermercado, pessoas assim que não vão ter tanta paciência, aí o choque é mais forte. Vocês sentiram isso também ou não? Lá nem tanto, porque eu achei, assim, o pessoal lá tipo, bem mais amigável, sabe? Então, pelo fato da Austrália receber muito estrangeiro e eles entendem também a dificuldade, eles na rua também eles acabam sendo receptivos, entendem? Tem pessoa que não, mas tipo motorista de ônibus, pessoal no supermercado, eles... Já estão acostumados, né? Sim. Entendi. Eu concordo. E também muitos trabalhadores são de outros países, então eles mesmos têm sotaque. Então, é muito comum mesmo. Então, vocês chegaram, foram direto pro hostel, 1 mês depois, vocês falaram mais ou menos, já estavam morando em República, né? Vocês montaram uma República, mais ou menos, né? E nesse meio tempo, vocês já foram pra universidade? Ou a Thaís também teve que ir num curso? O curso era na universidade? Era. E o curso era todos brasileiros? Não, era... Porque isso é ruim, né? Sim. Se juntar todo brasileiro, que acaba que você não fala inglês na hora nenhuma, nem ouve, né? Não, era pra
todas as nacionalidades. Tá. Só que, pelo fato do remanejamento, acabou tendo um boom de brasileiro. Para eles arranjarem na sala para não aglomerar, era um pouco complicado. Principalmente mais no final do curso, mas a gente teve experiência com árabe, chinês, japonês, pessoal da Europa toda. Legal. Você já foi direto para a universidade e já com muito brasileiro? Então, na universidade que eu fiquei, primeiro semestre... Qual foi? Universidade de Melbourne. No primeiro semestre, tinham 150 brasileiros na universidade. Bastante. Porque tinha 2 editais do CNPq e o nosso da CAPES, de remanejamento. Não sei, acho que não foi coincidentemente, mas por algum motivo, todas as pessoas do remanejamento eram da área biológica, assim. Então, praticamente todas as matérias que eu fiz tinha algum brasileiro. E o fato de vocês estarem numa universidade nova, com pessoas de outros países, vocês e com método de ensino talvez diferente, vocês estranharam? Como é que foi essa adaptação aí? É diferente das aulas que vocês tiveram aqui? Como que é, assim? Para começar lá, a aula é de 50 minutos, 1 hora no máximo. Eu estranhei porque eu tô acostumada com essa parte de 2, 3 horas de aula. Porque 50 minutos eu achei muito pouco. O professor passava muito rápido alguma coisa. E às vezes a gente não entendia, tinha que procurar ele depois. Outra coisa que eu achei também um pouco complicado foi que lá eles não têm esse sistema de dar várias provas no semestre. Eles dão vários trabalhos, mas prova mesmo é uma geral no final do semestre e é um pouco complicado, eu achei. O método é praticamente o mesmo do que ela descreveu, assim, muito diferente do método do Brasil. Por exemplo, aqui a gente é acostumado a ter 8 horas de aula por dia, chegar às 7 e sair às 5. E lá não, as aulas são muito espaçadas, você que monta os seus horários, você faz as disciplinas que você quiser. Pelo menos pra gente, né, que era estudante internacional, porque quando você tá realmente fazendo a graduação inteira lá, claro que você vai ter matérias obrigatórias, mas como a gente podia escolher, então era muito flexível, assim. Eu tinha dia que eu não tinha aula, mas tinha dia que eu tinha muitas aulas. Então, assim, você monta, você pode escolher ter poucas aulas todos os dias ou preencher a sua semana com todas as aulas em 2 dias. Só que a quantidade de trabalho extra-classe é muito alta. Então, o que eu queria saber também é assim, se isso que a Thaís comentou de sentir um pouco de dificuldade no fim do semestre e pelo menos ser diferente, às vezes a aula curta, que é uma diferença de alguns países sei lá, da Europa ou de língua inglesa, como a Austrália, de ter uma maior proatividade por parte do aluno, assim, vocês sentiram essa dificuldade porque vocês não estão acostumadas com esse esquema aqui, ou porque vocês acham que tem alguma desvantagem no método em si? Eu já tô falando, o método deles é o seguinte, o se vira nos 30, eu tô te dando 51 de aula, tô falando o que você tem que estudar, estude aí que vai ter teste depois, você que se vira pra tirar dúvida, é mais ou menos assim. Tem os prós e tem os contras, né, que vocês sentiram dificuldade no final, mas por causa desse sistema de não acostumado ou porque tem alguma desvantagem do que vocês acham no método em si? Eu acho que porque eu não era acostumada mesmo. Porque 2 horas de aula, o professor tem um tempo de explicar bem as coisas, tem um tempo para dar exercício para você fixar, ainda tem um espacinho para tirar dúvida. Lá, não, porque parece que eles também vivem correndo, tem muito estagiário igual aqui, mas eu acho que pela falta do costume mesmo. Eu também. Eu demorei um pouco para me acostumar com o método de ensino lá, mas eu gostei, assim. Eu acho que o aluno tem uma flexibilidade maior. Mas é que no começo, às vezes dá aquela impressão, eu não tenho muita coisa pra fazer, mas tem. É porque você não tá em aula, como a gente ficava praticamente o dia inteiro aqui, mas tem coisa pra fazer. E a questão das dúvidas também, de não ter muito esse espaço, é que eu não sei lá, mas pelo menos eu tinha aula com 800 alunos. Nossa. Então... não dá pra tirar dúvida. Não dá. Não tem como, né? Tipo, eu tinha aula com, sei lá, 30, 50, mas tinham matérias com 800 alunos. Mas não tinha um espaço pra tirar auditório. dúvida? Tipo assim, fora da aula, vamos dizer assim, tinha algum lugar que te monitoria, alguma coisa assim? Tem. Tem. Tá. Mas
o contato que a gente tem aqui, pelo menos na Unifal, com os professores é muito mais próximo. Mais próximo. E esses trabalhos que vocês comentaram, que tipo de trabalho que é? Como que são esses trabalhos? Assignment pra sempre. O que é assignment? O que é um assignment? É um trabalho explicativo mesmo. Aí eles dão um tema e te dão a quantidade de palavras que você tem que escrever em cima daquele tema. Tipo uma mini monografia? Uma redação? Uma Mas redação baseada imensa. em artigo científico, normalmente, na nossa área biológica. Sim. Então vocês tinham que ler artigo em inglês lá, Sim, não é da o tempo Cielo em todo. português, né? Sim. Às vezes virar a noite escrevendo, porque você tinha um assignment pra entregar no dia seguinte, mas você tinha outro pra entregar no próximo. Então, o bom de lá é que algumas bibliotecas, que a faculdade tinha muitas bibliotecas, e algumas ficaram abertas 24 horas, com acesso a computador e tal. Então, facilitava. E você via vários alunos dormindo lá, levava travesseiro. Lotado, né? Uma coisa assim que a biblioteca tinha vida, né? Não é no Brasil que a biblioteca você vai e volta e tá vazio, né? Não, tinha sempre muita gente. Tanto é que em época de exame, assim, é muito difícil achar um lugar pra estudar na biblioteca, porque realmente lota. É porque a gente, particularmente eu e o Rogério, somos fãs, vocês já fizeram ecologia evolutiva com a gente, desse método no sentido do aluno ter que fazer, ter que correr atrás, né? Mais protagonista, né? Ser mais ativo, né? Mas o que vocês acham vendo essa parte lá da Austrália diferente do que é daqui, ou que a gente consegue adaptar aqui, né? Mesmo adaptando não é igual, né? Quais são as vantagens e as desvantagens? Quer dizer, sempre tem um lado, né, bom e um lado ruim. O que vocês... Por exemplo, o aprendizado no final do semestre foi maior do que se vocês tivessem ficado só assistindo a aula, né? Ou foi a mesma coisa, foi pior? O que vocês... No fundo, ou foi mais ou menos a mesma coisa? Eu acho que foi melhor, assim. Porque você, querendo ou não, você é forçado a ir atrás pra conseguir passar na matéria. E, bom, pelo menos, não só eu, mas acredito que todo mundo lá fez matérias que tinha vontade de fazer, assim. Escolheu, né? Isso. Então, você tá estudando alguma coisa que você tá interessada, e aí ir atrás disso é muito mais prazeroso, assim. Com certeza. Tem alguns países de língua inglesa que tem o esquema de tutoria. Que às vezes eles, não sei se tem lá, eu queria saber se tem. Eu sei que na Grã-Bretanha tem, mas não sei se na Austrália. Tutoria? Eles dividem a sala, vamos por uma sala de 60 alunos, em grupinhos de 3, 4, 5. Esses grupinhos ficam alocados por geralmente um doutorando ou um pós-doutorando, e ele tem sessões assim, meio tete-a-tete, assim, meio pessoais. Tem isso lá? Tem, mas depende da matéria. Por exemplo, eu fiz algumas matérias que eu tinha tutoriais. Na verdade, existem vários tipos de aulas lá. Tem a lecture, que seria a aula teórica, aulas práticas, tutoriais. Deve ter mais algumas que eu não lembro agora, mas essas são as 3 básicas, assim. E aí, depende da matéria. Ela pode ter as 3, pode ter apenas uma. E eu tive matérias que a gente tinha tutoriais. Então, é muito mais próximo, assim, o contato. E o tutor era mestrando, eu acho. É da pós-graduação. Isso. E também é um espaço para você tirar dúvidas, tal. Normalmente, eles mostram estudos de caso sobre o que está sendo estudado na aula teórica. E aí dá pra aprofundar um pouquinho mais. Sim. Você também tá estudando? Não, é porque assim, que nem a Nádia falou, tem vários tipos de aula. E das 4 disciplinas que eu peguei, só uma tinha tutorial. E foi assim, o que fez a diferença, porque foi a disciplina que eu mais gostei. Porque às vezes, pelo fato não sou daqui, não tô entendendo muito bem, às vezes o tutor entendia isso e vinha conversar. Era mais próximo, né? Era bem mais Ou fácil. te aproximava disso, né? Ou acabava tirando aquelas dúvidas, você ia pra frente, aí você ficava empolgada, né? Sim. E aí, senão fica aquele gelo, né? Não tô conseguindo entender. 2 semanas que eu tô na mesma dúvida, né? Às vezes tirar uma dúvida você deslancha, né? Você sabe que confiança, vou estudar, porque daqui a pouco, se eu tiver alguma dúvida, eu tenho com quem tirar, né? Talvez fique uma coisa mais
interessante. Eu tenho também uma outra dúvida de currículo, porque até naquela aula a gente discutiu algumas coisas dos currículos da Europa. Como que é lá, assim? Porque aqui no Brasil a gente sabe que essa coisa é bem travadinha, né? O cara entra como biologia e ele vai fazer todas aquelas matérias, a gente tem pouca flexibilidade. Eu sei que na Europa o esquema hoje em dia é mais. Como é que é lá? Currículo, você tá falando? Não currículo Lattes, currículo... Não, o currículo, assim, as disciplinas, a grade de horários, a dinâmica, né? A Nádia comentou que tem as obrigatórias, mas eles são bem flexíveis para deixar o aluno escolher, o aluno fica à vontade. Tanto que vários amigos meus pegaram de outros cursos, tipo, nada a ver. Teatro, música, podia fazer, tem uma porcentagem, né? Provavelmente, né? É que, por exemplo, quando você se inscreve para entrar na universidade, você não se inscreve para o curso, que é o que eles chamam de major lá. Você se inscreve, por exemplo, para a faculdade de ciências, ou de engenharia, ou... não sei. Ou saúde, né? Saúde, humanidade. E você tem, por exemplo, se você entrou para de ciência, você vai ter matérias básicas do primeiro ano, então, por exemplo, biologia celular, genética, e você pode pegar as outras matérias que você quiser. E você precisa escolher o seu curso, que seria major mesmo, só no terceiro ano. E depois que escolhe, como que é assim? Você só vai fazer um major em biologia ou tem mais opções, assim, tipo zoo, eco? Bem, não é, por exemplo, biologia, é bem mais específico. Seria, tipo, zoologia, ecologia... genética, assim, biologia molecular, alguma coisa. Mas mesmo assim você pode ir transitando. Você pode fazer 2 major, por exemplo? Ou não? Eu acho que não, mas eu não tenho certeza. Eles devem ter uma porcentagem, né? Eles devem ter uma porcentagem nos primeiros 2 anos do que daquele instituto deve fazer e o que para fora. Aí quando entra nos 2 anos específicos também deve ter uma porcentagem quantos por cento da matéria daquele major, né? E outros por fora. Deve ser uma coisa mais assim, né? Mesmo quando você escolhe a sua major, você pode fazer matérias de outros departamentos. E a maioria dos cursos lá, pelo menos, são 3 anos, e não 4. E não 4? Então, são 2 anos do básico e 1 ano de major, mais ou menos. Lá também? Sim, e no caso, o 4º ano seria como um início de um mestrado lá. Tá. Então você pode fazer 3 mais 1. É isso, você sai com dois diplomas, é isso? Como que funciona? Acho que seria mais ou menos isso. Eu não lembro certinho, né? Porque vocês fizeram um pedaço só, né? Beleza. Então, assim, a experiência de vocês com aula, com o método de ensino lá, foi positiva no final. Sim. Vocês acharam que é mais legal assim, quais seriam as desvantagens? Assim, o que vocês acharam que aqui então é um pouco melhor, ou uma mescla podia ser feita, ou pode ser alguma coisa que tanto faz? O que vocês acharam? Que tem alguma desvantagem? Provavelmente não, né? Eu acho que diminui um pouco o contato, assim, entre aluno e professor. O fato de ter bastante... Mas aí, não pelo método, mas pela quantidade de gente que bota na sala, é isso? Mas o método em si mesmo, porque a aula é muito curta, acabou, é isso. Tá. Mas o fato das aulas serem gravadas depois é bem bacana de ser aplicado. Vocês iam falar isso, né? Como é que grava? Grava, ele fica com o microfoninho e... todas as salas elas tipo são Madonna, bem assim, equipadas, assim. Algumas tem, tipo, microfone na sala mesmo embutido, ou o professor usa microfone. Tem um fato engraçado, até um professor meu, ele era todo descolado, assim. E aí ele tava no meio de uma aula e ele falou, eu queria contar essa coisa pra vocês, mas eu não posso. Aí ele falou assim, não, vou contar. Aí ele pegou e desligou o microfone e falou. Aí quando ele terminou de contar o caso, que não era uma coisa muito da aula apropriada, ele ligou de volta e continuou a aula. E aí depois... Mal sabia ele que tinha microfone quando espalhado eu tava ouvindo a aula de novo, né, pela internet, deu pra ouvir tudo que ele falou. Mas eu acho que não tem uma fiscalização assim, né? Sim. Mas... Eu acho que fica gravado pela eternidade, né? Se alguém quiser brincar, jogar aquele pedaço. Dá pra fazer download do áudio também, então... E aí, como é que é essa estrutura do áudio? Você gravou, e aí? Onde é que vocês pegam isso aí? Tem uma plataforma mesmo
Tipo pro mudo, aluno. assim. Tipo mudo. Tipo um Só que mudo bom. avançado. Aí lá fica alojado todas as aulas, a parte escrita também tem. É um Moodle daqui mesmo. Parte escrita são os slides ou tem a parte? Tem os slide. ou tem tipo mas uma eles... apostila? Algumas matérias, tipo, eles têm um material próprio da matéria, mas eles também fornecem, tipo, textos. Os artigos, né? Uhum, Uma coisa assim. Então, mas no final tem alguma desvantagem além... vocês falaram do contato. Alguma outra coisa? Eu também não gostei muito do fato de ter só uma prova no fim. Que é pesado, né? E essa prova no fim é uma nota muito maior do que a soma dos trabalhinhos, né? O trabalhinho ajuda, mas nem tanto, né? Vai depender da matéria. Por exemplo, eu fiz matéria que a prova final valia, sei lá, 30%, 40% da nota. Então, mesmo se você não for tão mal, se você não for tão bem, você consegue ter uma nota ok, assim, baseado nos trabalhos. Mas eu tive matéria que a prova final valia 70%. É o contrário, né? E é isso. Não foi bem, não tem prova final. Não tem prova final? Não tem prova final. Você não ganha o crédito. Ou faz de novo ou não ganha o crédito. É isso, né? E outra coisa também que eu achei bem esquisita é que uma dessas matérias que eu peguei, a prova, era num salão imenso e não era só daquela disciplina, eram várias disciplinas de diferentes departamentos, cursos. Eles colocavam cartõezinhos na mesa. Nossa, dava o quê? Umas 300 pessoas de diferentes cursos fazendo diferentes provas numa sala só. E tinha, eu acho que 1 hora pra fazer a prova. Prova prática. Teórica. Teórica. Achei bem estranho. Lá também funciona assim, mas é muito grande mesmo. Lá no que eu fazia era 3.000 pessoas na mesma sala, mas a organização é incrível, assim. E aí eles têm os horários de prova, então, por exemplo, das 8 às 10, das 10h30 a 12h30, e é certinho, assim. Aí quando você entra, você tem um número da sua carteira, e aí você procura a sua carteira e sua prova vai estar lá. Então é muito bem organizado, assim. E quando você se forma, lá também tem aquela história de classificação dos formandos, que aqui formou ou não formou. Tem uns países que tem aquela história do primeiro, segundo, superior, first class, upper second. Tem isso lá também? Eu não tenho certeza, mas, por exemplo, quando você recebe a sua nota, ela tem uma sigla na frente. Eu não vou lembrar exatamente o que cada uma significa, mas, por exemplo, honors, eu acho que é o melhor. E aí, no fim do curso, a pessoa que tiver a maior quantidade, ela recebe esse honors no final do curso. Mas eu não sei exatamente o que isso significa. Agora me pitou a curiosidade, que é o seguinte. Vocês falaram que geralmente a prova no final, né, era uma prova só no final, e era difícil, e isso às vezes contava bastante porcentagem da nota. Quando isso acontece aqui no Brasil, tem a famosa colinha, né, a gente dá um jeito, é muito importante. E lógico que vocês não colaram, mas os outros, né, ou vocês não conheceram um amigo, como é que era o esquema de cola, não perguntaram, alguém falava, existia isso? Ou pela cultura lá, isso era até mal visto? Eu duvido, mas... Eu nunca vi ninguém colando e eu nunca vi ninguém falando que ia colar. Mas porque a fiscalização também é muito intensa, assim. Nesse salão ficam muitas pessoas, assim, andando o tempo todo. Mas eu também nunca vi eles pegando alguém. E aí, se você quer ir no banheiro, eles dão uma olhada se você tá levando alguma coisa ou não. Porque lá, nos contratos mesmo, eles são bem rígidos com relação a cola. Nunca vi também, mas deve ser algo tipo o caderninho negro da secretaria da escola, porque eles falam que leva penalidade administrativa, é bem rigoroso. E culturalmente, então, não se fala de cola. Então, quer dizer, isso é, na verdade, mais do que a punição. Um indicativo disso é a conversa entre os estudantes. Ninguém fala, vou preparar cola, eu colei, consegui, né? É que eles também não te dão oportunidade nenhuma, assim, de colar.
Se você quer levar, por exemplo, lápis, caneta, tem que ser num plástico transparente, você não pode entrar com bolsa, nada. Tanto é que, pelo menos onde eu fazia, tinha uns containers, assim, do lado de fora pra você deixar tudo lá. Você não entra no local com nada. E é centralizado, então, nessa sala, e provavelmente também a organização já fazia que você não ficasse do lado de ninguém que estivesse fazendo a mesma prova que você, provavelmente, né? Provavelmente. Você nem sabia, né? E você? Aproveitando esse gancho aí que o Flávio falou da cultura, e como é que é a questão do plágio lá? Tem umas universidades estrangeiras que são bem rigorosas, podem contar? Por exemplo, quando a gente submetia um trabalho, ele automaticamente é avaliado para ver se tem plágio ou não. Então, quando você submete o trabalho na plataforma, já aparece quanto % é cópia de outros trabalhos. Aí, obviamente, assim, sempre vai ter uma certa porcentagem, por exemplo, nas referências, porque ele não diferencia texto e referência. Entre os alunos também. Entre os alunos? Porque no caso das referências, por ser uma disciplina direcionada, então vários alunos pegavam a mesma referência, eles também contavam isso na plataforma. Que legal. Então é como se fosse passando vírus, né? Vai escaneando. Não tem nenhum vírus que o e-mail faz, não tem nenhum plágio, ou tem tantas % de plágio. Interessante. E eles falavam isso nas aulas? Isso era uma coisa discutida ou era só um cuidado? Não, eles eram bem rigorosos. Desde o curso de inglês, eles já falavam, olha, a faculdade aqui na Austrália é bem rigoroso com relação ao plágio. Então, no próprio curso de inglês, eles acabavam ensinando métodos para, reescrever uma sentença para não ter plágio. E foi bem bacana. E chegando na faculdade mesmo, isso ajudou bastante. Legal. E como o plágio também está ligado com pesquisa, uma curiosidade que a gente tinha de saber, assim, aqui no Brasil a gente tem, como vocês, essa relação bem próxima, os alunos procuram muito estágio. Como que é a questão de estágio, participar de iniciação científica ou equivalente lá? Vocês conseguiram? Fizeram? Então, eu até cheguei a procurar, porque antes de sair daqui eu comecei já a procurar professores relacionados às áreas que eu gosto, mas é bem complicado. Eu quase consegui um estágio, mas na semana de sair para campo, a pós-doc chegou e falou, a gente já conseguiu um número X de voluntário, caso a gente precise de novo, a gente entra em contato. E eu também vi um pouco que, por ser graduação e estrangeiro, os professores meio que barram um pouco. Se for da pós-graduação, é mais fácil um pouco, mas se não... Não é muito negócio para os laboratórios ou para os professores treinarem alguém que vai embora logo. Mas e para o aluno australiano, como que é a experiência deles de parte prática de pesquisa na graduação? TCC, né? Você está perguntando? TCC, tendo um curso tão curtinho assim, de 3 anos, como que é a pesquisa lá? Vocês chegaram a conversar com um amigo lá? Eu não consegui pensar em nenhum exemplo também. Mas não era normal no círculo de vocês alguém falar que está fazendo estágio na graduação? Ou era? Não. Ou vocês não tiveram muito contato com os australianos? A gente esqueceu de perguntar isso. Como é que era? Vocês se enturmaram com os australianos? Ficou o grupinho brasileiro e o grupinho... No começo era mais grupinho brasileiro, pelo medo da língua, e alguém sabia um pouquinho mais, e você juntava. Mas depois a gente vai conhecendo, às vezes nem tanto com o australiano, mas pessoal das outras nacionalidades. Mas eu conheci alguns, tal. Tinha meu namorado lá também, então ajudava um pouco. Ajudou bastante. Mas eles, estágio, não tinha comentário. Não, assim, não era normal. Tinha oportunidade em empresa. Até uma amiga que ainda tá lá, ela tá trabalhando num santuário, e fizeram até uma entrevista com ela lá também, contando a experiência. Mas é assim, é tipo estágio de verão. Você tem, nas férias você faz, mas depois eu não sei como é. Eu também acho que os estágios normalmente acontecem nas férias, assim, até porque muita gente trabalha pra pagar a faculdade. Não é barato. Todas particulares. Todas particulares. Na verdade, elas são, não sei, onde eu estudava, pelo menos ela era considerada pública. Mas era paga. Porque o nosso conceito de público e particular é diferente, né? Mas lá público é mais ou menos que presta serviços à população, assim, não necessariamente que
de graça. E também, provavelmente, o país aloca uma certa quantidade de recurso para sustentar e esse pagamento deve ser uma parte para cobrir alguma coisa, né? A mais, né? Sim. Às vezes não visa o lucro, mas visa a sustentação da democracia. E quanto, só um comentário assim, a relação com o aluno australiano, não só australiano, mas no geral, assim, na faculdade, eu achei um pouco difícil, assim, porque não é igual aqui que você entra num curso, você tem sua turma, você vai ver todo mundo todo dia, cada um faz as suas matérias, assim, então você chega pra aula, pessoa, né? você chega pra aula, assiste a aula, acabou, cada um vai pro seu lado. Então, nas aulas práticas e tutoriais foi onde eu tive mais oportunidade, assim, de realmente conversar, mas é aquilo também, acabou a aula. Então, para fechar essa parte da acadêmica, vocês gostaram do método de ensino, aproveitaram, tem a desvantagem e tudo, mas no final é mais vantajoso essa parte ativa, apesar de dar muito mais trabalho, a gente geralmente não gosta, né? Do que essa parte passiva de ficar mastigando. O professor mastiga, faz o trabalho que o aluno deveria fazer, né? Mastiga, deixa mastigadinho, e aí o aluno só copia no caderno, fica prestando atenção, em casa estuda e faz a prova, né? Ou não ficou prestando atenção. Ou nem né? presta atenção, E a parte agora social. Então, vocês já falaram que foi difícil por causa dessa coisa do método, de não ter uma aula fixa, uma aula, né, todo mundo ir para um lado para o outro, não deu para conseguir fazer uma parte social muito grande lá, mas fora da sala não tinha os momentos de happy hours, não tinha momento, sei lá, alguma organização dos próprios estudantes, alguma coisa que juntasse ou aproveitasse isso? Sim, tem as... você comentou isso, Rogério. Sociedades. Tipo, tem várias sociedades, tipo, vários grupos que você pode fazer parte. Tem muitos, tem até de quadribol, assim. Tinha de canoagem, várias coisas. Então é legal vocês comentarem um pouquinho mais, porque a gente já conversou com outros alunos que vieram informalmente e as pessoas têm muito aquela ideia das fraternidades americanas, que é o que passa nos filmes aqui, que é geralmente um besterol. Mas como que é essa história das sociedades de interesses? Que é o fraternidade ou o filme, os dois? Não, as duas coisas, né? Não, mas essas coisas das fraternidades, que fica só mais rito de iniciação e basicamente baseado em festa, essas coisas das sociedades é um pouco diferente pelo que o pessoal contou. Vocês podem explicar um pouquinho melhor? O que é? Vocês os dois participaram? Participei de algumas. Algumas? Como é que foi? Fala. Então... Eu não sei quantas outras, mas as que eu participei não tem nada a ver com as de filme. Tipo, é bem mais sossegado. Eu participei de cultura japonesa, de fotografia e eu desisti da de teatro, mas tudo bem. Mas é bem assim, de boa. Tipo, o pessoal combina, vamos sair pra tal lugar, tirar foto, ver como é que são os métodos. Coisa básica, mas, tipo, pra se intimar um pouquinho também. E com relação ao de cultura japonesa, tipo, eram várias pessoas diferentes, também com ideias bacanas, parecidas, então era mais fácil de você intimar. Agora, tipo, eu sou uma negação em esporte. Até tentei handball, porque eu jogava, mas lá é meio estranho, porque é time misto, então os caras gigantes, umas meninas gigantes, eu apanhava, então eu saí. É melhor não, né? Melhor não. Eu quero voltar pro Brasil um dia, né? Sim. Mas eles, geralmente, as sociedades com relação ao esporte, eles fazem, montam um time e eles acabam participando de campeonatos, teses, mundiais, é bem legal. Mas não tem nada a ver com... Não é diversão, já vi, é um negócio mais sério, né? Sim. E quem que organiza essa sociedade? Assim, são as pessoas, por exemplo, a cultura japonesa, provavelmente eram pessoas que conheciam, ou o próprio era japonês mesmo, mas eram alunos, todos são alunos. Sim, os alunos que organizavam, e no começo do semestre, se não me engano, aí, tipo, cada sociedade tinha lá sua banca, apresentava. No Week. No Week. Isso é muito legal no também Week? de comentar. O Week. O que é isso? É a semana de orientação para novos alunos e alunos internacionais que estão chegando na universidade. É muito legal. É uma semana inteira, basicamente só de apresentação, assim, da universidade. E aí tem a banca com todas as sociedades, você pode se inscrever e conhecer pessoas.
Aí tem vários eventos. E é tipo como se fosse uma feirinha que a gente tem as banquinhas e as sociedades se apresentam. Isso. A experiência foi a mesma da Thaís? Assim, sociedades temáticas de vários assuntos, cultura, esporte, lazer, entretenimento. Sim. Nem um pouco parecido com essas fraternidades de filme, por exemplo. Você fez de quê? Curiosidade. Eu entrei numa de yoga. Yoga? Eu fiz, tipo, poucas aulas, mas... Você dormiu? Mas eu era membro. Mas, assim, tem umas vantagens, por exemplo, de quarta-feira você podia almoçar por R$1. Olha. Porque você era membro. Legal. Por isso você veio fazer yoga, né? Fala a verdade. Mas, assim, por exemplo, tinha a sociedade da Faculdade de Ciências, por exemplo. Claro que eles promovem festa também, assim. Lógico, claro. Mas é uma consequência, não um fim, né? Isso. E o que rolava muito lá era barbecue, os churrascos, que não é... Abre aspas. Que não é um churrasco, na verdade, é um pão sausage, com salsicha. que é meio uma mistura de uma salsicha e uma linguiça num pão de forma. É isso. Pior que americano, então? Pior que seu churrasco americano? Se pá, rola um ketchup, mas às vezes nem isso. Mas era legal, assim, pra interagir. Pra interagir era bacana. Não pra comer, né? Mas só por curiosidade do pessoal. Não, carninha de canguru, nada. Carne de crocodilo. Koala. Nos barbecues do Christian Inglês rolava, tipo, era bem grande, bastante diversidade de comida. Aí tinha lá uma limitação de carne de crocodilo e de canguru. De crocodilo também? Caramba. Você comeu carne de canguru? Não, só de crocodilo. Gosto de frango. Eu gosto de frango. Você não comeu, né? Eu comi carne de canguru. Eu achei bem parecido com carne vermelha, assim. Se ninguém falasse nada, você não ia notar a diferença. Ela fede um pouco mais, assim. E pula. Sai pulando no prato. Mas é boa, gostosa, assim. Legal. Você perguntar, desculpa. Não, só para curiosidade, assim, dessas sociedades, alguma que vocês ouviram falar, assim, da lista que vocês viram lá, uma bizarrice, alguma coisa diferente, assim. Eu achei a de quadribol uma delas, porque eles realmente jogam. Sabe quadribol? Esse do Harry Potter. Mas eles, como isso? Tipo, eles botam uma vassoura no meio da perna, e aí tem uma pessoa que é o pomo de ouro, e tem, tipo... uma bolinha pendurada e ele sai correndo, assim, as pessoas têm que ir atrás. Nossa Senhora. Então, tipo, eles realmente incorporam. Acho que deve ter sido essa. Eu entrei em uma de observação de estrelas. Mas eu acho que eles me enganaram, porque eu dei meu e-mail, paguei. Algumas você paga uma taxa simbólica, assim, tipo $2. Deixaram a ver a estrela. Nunca. Eu falei, nossa, né? Que legal. Não, mas nunca me mandaram e-mail. Pode olhar o céu. Foi tipo isso. Legal. E vocês ficaram morando na República? Então a parte social, também fora da universidade, era a República. Mas era só brasileiro, né? Ou não? Não. No primeiro ano, eram duas das brasileiras que eu fui juntas. Que a gente foi junto. Mas depois o contrato da casa estava acabando e eles não iam renovar para 6 meses, aí cada uma foi para um canto. Aí eu fui para uma outra share house com um indiano e uma chinesa. Que legal. Quer dizer, nem pelo tanto. que legal, pelo seu tom de voz, eu já vi que nem tanto. É porque são culturas totalmente diferentes da brasileira, então... Sim. Entre brasileiros é difícil, né? Cachorrinho no almoço, uma barata, não rolava. Não, mas assim, no começo eu tive um choque, assim, morando com os dois. Depois eu fui acostumando mais com a chinesa, porque por ser menina, a gente conversava mais, passava mais tempo juntas. O indiano nem tanto. O que foi bizarro ou diferente? Ou difícil? Foi difícil acostumar com o cheiro de curry de todo dia em casa. Isso é difícil mesmo. Porque, assim, eu nem ligo tanto pra comida indiana. Eu acho até gostosa quando não tem muito curry. Mas o cheiro realmente é muito forte e, tipo, grudava nas coisas. Tinha dia que eu lavava meu cabelo 2 vezes, porque eu não dava conta. É mais a parte de comida, assim, mais nada de... muito grave. Não. De não lavar louça, de, sei lá, não tomar banho, sabe, aquelas coisas mais... Não, era se tomasse banho tá melhor. Se não tomasse banho talvez seja melhor, porque não ficava só o cheiro de curry. Não, mas só com relação a isso, porque também como é que eu vou chegar no menino e falar, para de usar curry, porque lógico, é ruim, não dava, tinha que... Provavelmente eles nem sentiam nada, né? Eles... Já não sentem o cheiro de...
O cheiro normal é esse cheiro, né? E você, Nath, ficou morando com quem? Eu morei com 2 chinesas no começo. O choque cultural foi bem grande também, mas... E depois eu mudei com outras pessoas. Não era uma república, assim, porque uma das meninas estudava, mas os outros 2, eles trabalhavam. Então, é uma share house que eles chamam lá. E foi bem tranquilo, assim, e não tinha nenhum brasileiro, que foi muito bom, assim, pra praticar o inglês em casa também. Mas o choque, você falou no começo, era também chinesa, era o curry também, não? Não, mas o cheiro da comida delas também era muito forte, assim, no café da manhã, elas fazendo comida. Sim. Sim. Não era um café da manhã. Não, era tipo... Chihuahua de manhã. Dog alemão. Escorpiões. E acabou que eu optei por não morar com um brasileiro quando eu cheguei pra poder praticar o inglês. E aí eu vi uma boa oportunidade, assim, de morar com elas. Porque eu falei, elas também vão querer praticar, mas no fim das contas elas só conversavam em chinês entre elas. E ficou meio deslocado, né? Aí eu acabei não praticando nem um pouco, assim. E nem o chinês. Não aprendi. Nem o mandarim. Mas depois eu mudei, o pessoal era muito bacana, assim, a gente convivia de boa, foi uma experiência legal. Agora conta pra gente o seguinte, vocês são meninas, e a Austrália é famosa por ser praticamente 6 ou 7 homens para... É verdade isso? Ou é só a intriga da oposição? Ou depende da área, ou área mais concentradas, outras áreas... O que é? Nunca reparei Não nessa reparou, porcentagem, assim. Então, ou é compensado pelos chineses? Tem muito. Não, lá a gente falava assim, que os meninos andavam em bando. Tipo, você via as meninas assim, grupinhos de 3, 4, mas os meninos você via 7, 8 juntos, assim. Vê que é pra se proteger, né? Porque... Mas, não sei, eu acho que é balanceado, sabe? Não tinha essa desproporção tão grande como fala. Era propaganda enganosa pra vocês. Vocês vão entrar com ação contra o consulado. E do próximo, vocês falaram do indiano, dos chineses, claro que são culturas bem diferentes, e do australiano, porque eles também têm uma cultura ocidental, digamos assim, apesar de estar no Oriente. Como que é a cultura do australiano em relação à nossa? Eu achei eles bem mais liberais do que aqui no Brasil. Mais liberais que no Brasil? Sim. Principalmente as meninas. É mesmo? Assim, você ia em pub, você via os meninos assim... Acuados. Mais acuados. Às vezes eles chegavam uma menina, se tomavam não, saíam. Aqui no Brasil não, você vê, tipo, o menino chegando e a menina finge que não quer, mas ela quer e acaba rolando alguma coisa. Lá não, se a menina falou não, eles saem. Mas, assim, eu achei Mas bem o mais. contrário também tinha? As meninas é que tomavam a iniciativa? Não. Algumas. Normal, igual que no Brasil. Tanto que, aí quando chegou vários brasileiros de uma vez, eu cheguei a ouvir pessoal falando que os meninos falavam, brasileiro é fácil, não sei o quê. Mas não era assim. Tipo, você via muito mais coisa liberal do lado delas, do lado australiano, do que brasileiro. Mas no sentido... Você também no sentido independente da coisa, ou seja, a mulher ser mais fortalecida culturalmente, assim, porque o brasileiro é bem machista, né? A sociedade é um pouco mais machista e a gente inconscientemente, né, você nota várias ações assim que a mulher é bem deixada de lado. Lá também, ou a mulher lá é mais empoderada, vamos dizer assim? Ou não? É mais ou menos a mesma coisa? Eu acho que o julgamento lá é bem menor, assim. Então, você está querendo dizer assim que esse comportamento mais liberal não é julgado de forma negativa, como aqui, assim, tem sempre um comentário. Claro que sempre vai ter alguém que julga, assim. Mas, no geral, eu não sei, eu achei eles muito mais tranquilos, assim, em relação a tudo. Por exemplo, aqui, se você vai numa festa, tipo, mais à vontade, todo mundo vai olhar pra você, tipo, nossa, o que você tá fazendo aqui? Lá você vê gente de todos os jeitos. Desde pintar do cabelo até... E, inclusive, gente de fantasia, assim, eles têm tipo, um macacão de corpo inteiro, é tipo fantasia de animais, assim.
E aí em festa, eles colocam e vão, assim, numa festa X, assim. Tipo um puff, só que a roupa toda, né? Eles chamam de Wansai. Tá. Aí você vê temática de desenho, de animal. E é bem engraçado. Legal. Eu ia trazer uma mesmo. Então dá pra dizer que eles têm maior respeito pela individualidade. Sim. E algum caso gozado que aconteceu com vocês? Ou vocês viram alguma coisa interessante de contar assim? Bom, que é só o bem cara vir de diferente? ursinho puff na festa já é bem engraçado, né? É verdade. Uma coisa que aconteceu comigo e não foi uma vez, foi, por exemplo, ir cumprimentar as pessoas e dar um abraço e um beijo no rosto, assim, que pra gente é muito normal. Você E aí... tentar ir dar... Não, eu ia falar, tipo, oi, tudo bem? Ou tchau. Cumprimentar e aí, tipo, normalmente. dava um abraço, assim. E aí, quando eu voltava do abraço, a pessoa Gelava. em pânico, assim. Tipo, o que aconteceu? Eu, tipo, desculpa. Mas isso acho que não aconteceu com nenhum australiano, não. Aconteceu com uma menina do Vietnã, que ela tava ajudando a gente na universidade. Da hora que eu fui embora, eu falei, tá bom, então, obrigada, viu? Tchau. Dei um abraço, assim. Ela ficou sem reação. E um cara da Alemanha também, conheci no rosto, oi, tudo bem? Aí ele ficou também sem reação. Mas aí eu explico. Ai, desculpa, mas é que no Brasil a gente tá acostumado a fazer isso. Eles, não, tudo bem. Aí entende, mas eles realmente... São mais frios e distantes. Sim. Né? É asiático, então. Mas Eles não se tocam. É mesmo? É uma coisa assim, tipo... Alemão não ficaria tão surpreso, mas outra falou o quê? Tibete não, é? Não, asiático. Ela era do Vietnã. Do Vietnã. E você? Então, caso bizarro, assim, tenho dois, que um não aconteceu comigo, foi com uma colega minha, quando ela chegou lá. Por causa do problema do sotaque, o cara lá do esquema de visto e tal, na hora que tava passando, perguntou pra ela, né, como é que você tá? Mas de um jeito, tipo, você não entendia, se você acabou de chegar, você não entende. Ela entendeu que ele tava perguntando, tipo, de onde você veio, pra onde você vai, o que você vai fazer. Ela começou a contar toda a história do programa, que ela tava vindo no Brasil, e ela falou assim, que o cara ficou O cara assim, quer se matar. tipo, o que ela tá falando? Aí ela ficou mal constrangida, mas depois ela aprendeu que ele perguntou era como você tá. E outro caso que eu achei engraçado foi que lá eles não têm uma cultura muito, assim, higiênica igual no Brasil. Tipo, de escovar dente depois do almoço, depois da janta. E o pessoal asiático também. Aí, no curso de inglês, o pessoal brasileiro, as meninas juntavam pra ir no banheiro escovar dente depois do almoço. As meninas asiáticas paravam, ficavam olhando pra gente, tipo, meu Deus. É que tem um problema de dente, né? Aí foi passando o tempo e tal, e a gente começou a observar que as meninas asiáticas também estavam fazendo isso, e a gente achou bem bacana. Legal. Mas o pessoal australiano também não é muito assim, sabe? Sim. A gente sabe. A gente imagina, né? Como sabe não, mas imagina. E assim, nos eventos sociais, talvez principalmente não em festa, mas nos churrascos, assim, onde tinha oportunidade de conversar mesmo, assim, como que era o conhecimento ou a curiosidade, que eles tinham de ideia do Brasil, o que eles acham do Brasil? Eles acham que a gente fala espanhol. Lógico. Sim. E Buenos Aires é a nossa capital, né? Várias vezes. Vou falar brasileiro? Fala brasileiro. De onde você é? Sou do Brasil. Olá, como está? Isso é espanhol? Aí eles, mas eu não falo espanhol. Como não? Aí a gente dá aquela aula difícil de mesmo, geografia. Você fala aborígene na Austrália? Ou então, você é do Rio de Janeiro? Já foi pra Amazônia? A primeira coisa. Clássica. Nenhum nem outro. Futebol. Futebol, Samba. Pelé. Então, mais política, alguma coisa, nada. Eles não comentam muito. Não comentavam nada. Não tem muita noção, não. E de lá, eles comentam, eles conversam sobre política na universidade deles, as políticas deles eram, tipo, ou é igual aqui, meio, o pessoal não fala muito de política, não é muito politizado, ou eles já são um pouco mais politizados, sentiram alguma diferença? Eu acho que eles falam. Eles estão num momento lá que a maioria da população está insatisfeita com o primeiro-ministro. Então, principalmente a juventude, assim, do país, eles estão bem revoltados, assim, com o que está acontecendo. E várias vezes tinha, não protestos, mas, tipo, manifestações na universidade, e eles sempre paravam para falar do que estava acontecendo.
Eu fiz uma matéria, por exemplo, de mudança climática e sempre caía no assunto de discussão política, assim, porque esse primeiro-ministro, ele simplesmente não se importa com... Já ouvi isso também falar. Então, principalmente o pessoal que tá fazendo a matéria, nossa, sempre cai em discussão política, assim. Então... Discussão não, é todo mundo metendo o pau nele. Dá pra ver essa diferença que lá o pessoal mais jovem, eles, assim, tão conscientes com relação à política deles, mas eles buscam, assim, informação pra ter uma base pra discutir. Que às vezes, muitas vezes a gente não vê aqui no Brasil. Tipo, Como não? O pessoal no Facebook aí, gente. Mas muitas vezes eles... Na Veja, estão buscando bastante informação. Então, mas realmente lá a política, eles são bem envolvidos. E outra coisa também bem bacana é que primeiro ano que eu tava lá, os primeiros 6 meses, era a época de eleição. Eu não sabia, porque você não via cartaz, você não via panfleto, tipo, a cidade era totalmente limpa. Você via no noticiário mesmo, na rádio, na TV, falando sobre a eleição. Mas, tipo... E propaganda política, no sentido de o horário do político não tinha? E era bem mais reduzido, no sentido, porque aqui é muito caro, porque as propagandas são muito feitas por marqueteiro, essa coisa... parece um programa de televisão, né? E eu sei que na Inglaterra ou alguns outros países eles têm um limite de corte, eles têm um limite de gasto. Não sei se isso na Austrália também existe isso, esse limite de gastos. Não souberam disso. Que nem tinha. Nem tinha propaganda? Na Assim, TV? Pô, que perfeito, hein? Como é aqui no Brasil, acho que não tinha lá. Legal. Vocês viam bastante TV? Eu não tinha TV em casa. No começo. No começo, assistia desenho. Aí pra a ver gente... se melhorava ou pra ver se melhorava o inglês ou pra passar tempo? No começo era pra melhorar inglês, Uhum. mas depois a gente começou a ver noticiário, ver até novela lá, mas a gente acabou desistindo. E viagem? Vocês conseguiram conhecer alguma coisa? Porque não dá pra ficar um ano... Se não viajaram na Austrália, vocês têm que voltar pra lá. Todo mundo que... Deve ter muita coisa legal pra contar. Pegaram o jacaré com crocodilo, alguma coisa assim, né? Infelizmente não. Vocês foram em praia, conheceram um aborígenes? O que vocês fizeram lá? É que assim, lá dentro da Austrália, o esquema de viagem é como no Brasil, é um pouco caro. Então, vários lugares que eu queria conhecer, acabei não indo. Mas eu acabei conhecendo a mesma região de Brisbane. Conheci praia, conheci surfers, que estava bem divulgado esses dias aqui. Conheci o comecinho da barreira de corais, que não tá lá muito bela como antigamente. Mas dentro lá mesmo eu não conheci muitos lugares. Não dá pra ficar viajando, tipo, na Europa, que é uma estrutura e é muito mais barato, né? Quem foi pra Europa relata isso, né? E você? Eu também não viajei muito na Austrália. Na verdade, no então, geral... Então, na verdade, só cortando rapidinho, aquela coisa do Ciência Sem Fronteira, Viagem Sem Fronteira, isso não existiu na Austrália? Ou... Pra gente, não, mas realmente existem pessoas que viajam bastante. Mas, assim, eu fui pra Sydney, né? Porque... era Sydney, tinha aqui. Eu viajei ali perto de onde eu fiquei também. E eu fui pra Tasmânia, num trabalho de campo. Legal. E viu o diabo da Tasmânia? Não. Viu o Taj? Não. É muito difícil encontrar ele solto na natureza. Né? Mas foi muito legal. E aí fora a Austrália, eu fui pra Nova Zelândia também. Legal. Também fui pra Nova Zelândia, Tailândia e Singapura. Comer kiwi? Não fui comer kiwi. É que o kiwi lá é um pássaro também, né? É tudo, né? tudo kiwi. É a pessoa. É a pessoa também, né? Tudo kiwi, né? Por falar no que o Flávio comentou dos aborígenes, como que é assim? Porque a gente tem uma relação meio ambígua com o nosso indígena, principalmente a gente aqui do sul, sudeste, né? Como que é a relação deles lá com o aborígene? Ambígua como é? Tipo, eles lá, a gente aqui dando ambiguidade. Mas não, muitas pessoas têm um certo preconceito, um desconhecimento da cultura, né? Que muitas pessoas têm aqui, né? E lá, como é que é? Acho que o preconceito não é tão grande, ainda existe preconceito, mas não é tão grande. Mas você vê que, eu não lembro se é em Alice Springs, que tem uma comunidade toda aborígene, que eles vivem só entre eles. E são meio até que
não gosto muito do contato com o australiano e europeu, mas você não vê tanto aborígene na cidade. Quando tem, é mesclado. É muito parecido aqui, então. Eu relação. não ouvia pessoas falando assim de aborígenes, eu não via na cidade. Mas eu acho que eles moram principalmente no território norte. A maioria, assim. Assim, eu soube esses dias de um caso de uma menininha aborígene que tava vestida de Elsa, de princesa Elsa. Aí uma moça virou assim, mas você não pode vestir de Elsa porque ela é branca. Então, assim, existe preconceito, mas, assim, na cidade, assim, você não vê, não gosto de aborígene, mas às vezes tem alguma restrição pessoal. E alguma limitação em universidades, dentro da universidade, essas minorias também é difícil de entrar como aqui no Brasil? Ou vocês veem mais misturado? Porque na universidade, teoricamente, é um lugar que a gente deveria misturar mais, né? Ou pelo menos o começo da mistura, né? Se você não dá oportunidade para estudo, dificilmente eles vão se misturar no mercado de trabalho. É a mesma coisa. Ou seja, também tem esse preconceito ou a dificuldade de entrada? Eu não sei como funciona. Vocês viram algum aborígene, né? Eu não vi. Então já diz muita coisa, né? Não, ou eu vi, não identifiquei sabia. como aborígene. Eu não cheguei a ver, mas a faculdade ela tinha sistema de cota para aborígene. Vários sistemas de trabalho também tem uma certa cota para pessoal aborígene, mas é difícil encontrar. Passando um pouco para essa parte de depois vocês voltaram, né? Vocês ficaram 1 ano e meio, Thaís, e 1 ano nada, né? Voltaram. A situação antes de dar a volta, ou seja, tá acabando, é um misto de alegria com tristeza, ou não, é só alegria, só tristeza, ou no caso você namorou lá também, né? Então no caso de largar namora ainda, então no caso de largar o namorado, como é que foi essa... É muito difícil, assim, expressar o que a gente tá sentindo na hora de ir embora, porque realmente é um mix, assim, de sensações. Você tá feliz porque você vai rever sua família, seus amigos, mas ao mesmo tempo você tá deixando pra trás uma vida muito legal e pessoas que você conheceu lá. Não só o namorado, mas assim, amigos que você fez, e não só de lá, mas de outros países que você não sabe quando você vai poder ver de novo. Eu acho que eu tava mais triste do que feliz. Mas também porque eu não tinha certeza de como ia ser minha vida aqui. Eu já tava pra terminar a faculdade, não sabia se ia trabalhar ou não, então essa incerteza também. Você talvez teria aqui também, mesmo não viajando, fica Sim. aquele medinho na hora de formar, né? Sim. E você? Então, comigo também foi bem difícil, até porque os últimos meses que eu tava lá, eu passei a maior parte do tempo com ele. Então ficava aquele clima meio tenso, tipo, você vai embora, quando a gente vai se ver de novo. Ele também não tinha muita vontade de vir pro Brasil, porque o irmão dele já veio, contou várias histórias idiotas pra ele, então ele perdeu a vontade de vir. Não tem como eu ir pra lá, infelizmente. Então, assim, a gente terminou não terminando. E também com relação aos amigos que a gente deixou lá, brasileiro, amigo australiano, amigo chinês, vários amigos. E também essa incerteza de quando eu vou voltar, como é que vai ser depois, porque o pessoal falava muito que o pessoal que voltava ficava muito deprimido, tinha que fazer acompanhamento psicológico. Eu falei, gente, deve ser exagero. Mas realmente, a minha primeira semana depois que eu voltei foi um pouco complicada. Mas por quê? Assim, além da saudade, lógico, né? Mas o que vocês sentiram falta de lá? Assim, a segurança? Eu acho que isso é um dos fatores principais, assim. Poder, sei lá, andar na rua de madrugada com dinheiro na mão, falando no celular, assim. No Brasil pode, gente. Claro. Pode. Lógico, pode. Você não sabe se vai continuar com ele, né? Parte, assim, volta é realmente um mix de alegria e tristeza. Lá é mais a tristeza de voltar, um pouquinho de alegria, e quando você volta é mais alegria, mas também só naquela primeira semana. Mas eu cheguei e pensei, eu não posso chegar triste, porque depois de 1 ano e meio eu sempre fui muito independente, mas a minha relação com a minha mãe sempre foi muito forte. Então eu não posso chegar triste, porque senão minha mãe vai ficar também.
Então tinha que fazer Aliás, um tem esforço. coisa, e até a final, porque tem coisas boas, né? Você Sim, tá voltando pra sim. comidinha da mamãe, é uma Nossa, coisa, né? melhor Já coisa. é uma... E também, assim, depois que voltei, fiquei um pouco triste, porque o pessoal da minha turma já tava indo embora. Sim, vocês acabam perdendo a turma, entre aspas, Sim. assim, né? Sim, a gente acaba tendo uma maior relação com os nossos bichos, nossos netos, mas você perde várias amizades, assim. Não que perde, mas algumas pessoas você acaba perdendo contato, não vê mais, fica mais difícil. Tem esse mix, né? Então, aproveitando aqui uma coisa que a gente esqueceu de perguntar, e vocês vieram pra cá, a gente falou assim, tinham algumas coisas que vocês estavam sentindo falta. Lá, o que vocês sentiam mais falta do Brasil quando vocês estavam lá? Feijão. Feijão? Feijão não tem, não é possível achar, é Não, difícil. acha. Eu achava assim, mas, por exemplo, eu não tinha panela de pressão. E aí eu demorava quase 2 horas pra cozinhar feijão. Mas... vocês comiam, não, vocês faziam pra comer normalmente? Sim. Não tinha um bandejão? Não tem. Não tem uma coisa assim. Tinha um refeitório na faculdade, mas tinha mais comida asiática. Que Curry de novo. Aí a única opção comível era fish and chips. Mais simples, mas... Então vocês tinham que... Se virar nos 30 também com isso. É que comer fora também todo dia fica muito caro. Não tem quilo lá, não tem quilo, né? Não. Essa invenção brasileira tinha que ser patenteada mundialmente, né? Mas assim, o que eu sentia saudade de comer, eu tentava cozinhar, assim, pão de queijo. Mas fora a comida. Tipo assim, vocês chegam lá, se deparam com dificuldade da língua, isso deve ser Nossa, falar em português, né? Mas assim, alguma coisa que vocês chegaram lá, sentiram falta ali na comida, lógico, família, né? Amizade, ou foi de boa, foi tanta coisa que acabou passando sem perceber, foi rápido? No meu caso foi mais a comida mesmo que pesou bastante, porque aqui mesmo, por mais que eu seja bastante ligada à minha família, eu era bem independente desde pequena, então foi mais fácil. Mas... Não foi só comida, praticamente. Foi. E a língua, né? Provavelmente, né? Foi um pouquinho. Eu achei que minha Também. adaptação foi bem tranquila também. Lugar melhor, no sentido de ser mais seguro. Transporte público deve ser mais tranquilo, né? Tem essa facilidade, conforto é fácil de adaptar, né? Sim. Quando volta que tem que ser aquele... Não é difícil, não. E aí, chegando aqui, algumas outras pessoas que a gente conversou já do Ciência Fronteiras falaram que tem umas pessoas da turma mesmo que ficam meio olhando torto, assim, ou não sei se rola uma ponta de inveja com ciúme. Vocês sentiram alguma coisa assim? Na volta. Na volta, A turma daqui do Brasil, né? É que... Não da turma específica, dos alunos, né? Na universidade? Na universidade. É porque, como eu já tinha cumprido todas as minhas matérias, então... Você nem voltou, né? A Thaís voltou, fez aula e tudo. No meu caso foi porque eu não tinha uma interação com todo mundo da turma. Entre os meus amigos, tipo, eles ficaram muito felizes, tanto pela minha volta quanto pela experiência que eu acabei ganhando lá. Eles falaram que eu mudei bastante, mas quanto à rivalidade, comigo não aconteceu. Não aconteceu. Não. O pessoal ficou curioso, ficou perguntando Sim. bastante, legal. Vou pegar um gancho dessa sua fala aí que achei legal. Você falou assim, mudei bastante. Ou eles falaram que eu mudei bastante. O que mudou em vocês? O que vocês, ou vocês perceberam, ou as pessoas perceberam em vocês? O que se mudou? Qual foi, se vocês pudessem resumir assim, qual foi a mudança na personalidade, na vida de vocês antes de viajar, depois de viajar? O que foi? O principal. Eu já tinha morado fora de casa quando eu vim pra faculdade, então eu acho que eu já tinha uma certa independência, assim, mas, assim, as proporções são totalmente diferentes quando você mora em outro país. Mesmo quando eu tava aqui, era o quê? 3 horas até minha casa, então, assim, e você tem que aprender a fazer tudo, assim, tipo, mesmo em viagens, você aprende a se virar. Basicamente, assim, porque você tem que chegar num lugar e é numa língua diferente. Então, não é tão simples assim. Mas eu acho que essa independência, principalmente. Eu acho que de personalidade, assim... Eu não sei se foi porque eu fiquei um tempo fora ou se eu abri mais minha cabeça enquanto eu viajei. Ou os dois. Ou os dois, provavelmente. Mas é que quando você volta, tá todo mundo na mesma, assim, sabe? E eu acho que todo mundo deve pensar assim, né? Mas, assim, eu ouço comentários, assim, que talvez no passado não me incomodariam. Mas hoje em dia me incomodam muito, muito. Tipo,
julgamentos e coisas do tipo, assim. Então, eu acho que eu também mudei bastante quanto a isso. Essa cultura nacional de fofoca, é isso? Eu acho que antes eu não gostava, mas aceitava, porque Tá no meio, né? porque foi assim a vida inteira e vai ser assim a vida inteira, sabe? Mas depois de morar 1 ano fora sem isso, você não suporta mais, assim. Então, eu acho que isso foi uma diferença. Legal. Comigo foi um pouco ao contrário, com relação à opinião. Antes eu me importava muito com o que as pessoas falavam de mim, pensavam de mim. Eu tentava meio que agir de uma forma que elas gostassem, entre aspas. E lá não. E outra coisa também é que aqui, desde o começo da faculdade, eu sempre fui muito assim, não interagia muito Tímida, com as pessoas, assim, era muito tímida. Andava só com a minha galerinha, não saía muito, até porque meu pai não gostava. E lá não, lá eu aprendi que a gente não tem que importar o que os outros pensam, você tem que agir do jeito que você é. Eu não podia ficar trancada em casa, eu tinha que praticar língua, então a única forma é ir pra barzinho, conhecendo pessoas. E lá eu falei, cara, eu tenho que conversar, não tem como ficar no canto, moída lá. Aí eu aprendi a me abrir mais, eu voltei, o pessoal falava, nossa, você tá mais falante, tá mais sorridente, mais saltitante. Fala, gente. Nossa, saltitante com a do canguru, né? Você explicou, né? E também com relação à independência, depois que eu voltei, eu tô achando um pouco complicado morar com os meus pais de novo. É sempre assim. Mas, por enquanto, eu vou ter que ir. Não tem jeito, né? Legal. E quanto à parte, quanto à parte, sei lá, moral, vocês já falaram, né? Mas a parte política, ou a visão que vocês tinham do Brasil quando vocês foram e a visão que vocês têm do Brasil com voltar. Quer dizer assim, nós temos muita visão vira-lata, né? Assim, do Brasil é sempre ruim em tudo. Né? Provavelmente vocês confirmaram isso, algumas coisas nem tanto. Tem um pessoal que relatou pra gente que alguns países são muito autocentrados, né? Então a França, né, um exemplo, né? Eles são eles valorizam no sentido positivo, né? E também negativo, mas no sentido positivo valorizam muito a cultura deles, isso aqui. A gente não, a gente valoriza a cultura dos outros, né? O que é bom, veio né? Isso aqui é da Austrália, isso aqui é dos Estados Unidos, isso aqui é do sei lá da onde. Vir de fora é um sinal de qualidade, né? Vir de dentro é um sinal de falta de qualidade, né? Quando vocês foram lá, como que o australiano vê a cultura deles? E vocês, quando voltaram, confirmaram isso? O que vocês acharam? Eu acho que eles valorizam bastante a cultura deles, apesar de haver uma piadinha que eles não têm cultura. Por exemplo, pensa numa comida típica australiana, não existe. Uma música típica australiana, não existe. Outback, não é? Não é. Mas eles são bem orgulhosos no bom sentido da palavra, assim, quanto ao país e tal. E realmente eles têm motivo pra ser assim, né? Porque eles estão fazendo as coisas direitinho. Mas claro que eles reconhecem muitos erros também, assim. Atualmente tá todo mundo revoltado pelo fato deles não terem o casamento gay lá na Austrália, por exemplo. Então as pessoas reclamam sobre isso, reclamam do primeiro-ministro. Eles têm noção de que eles têm problemas também. Quanto ao Brasil, eu sempre quis ir pra fora, não por não gostar do Brasil, mas por ter a oportunidade de morar em outro lugar. E eu concordo com esse complexo de vira-lata que a gente tem, e eu não acho que é certo. A gente pode valorizar coisas de outros países, ver que é bom e tentar aplicar no nosso, de repente, assim, pra melhorar. Mas, assim, o que eu acho mais legal do Brasil é que mesmo com todos os problemas que a gente consegue, assim, ser meio pra cima, sabe? Então, não é a melhor expressão, mas a gente não se abala tão fácil, assim. Por exemplo, uma vez eu tava conversando com meu namorado e um amigo dele, e o amigo dele tava falando, nossa, às vezes eu saio do trabalho, pego o trem, chego em casa tão rapidinho, às vezes eu queria demorar mais umas 3 estações, sabe? Só pra dar uma relaxada no trem. Então, tipo assim, aí eu falei, isso realmente é um problema de primeiro mundo, assim. Eles reclamam de umas coisas muito banais. Muito banais. Tipo, nossa, eu moro muito perto do meu trabalho, sabe? Então, essa eu acho tá que gostosa demais, não? a gente tem
Nós somos sofridos, mas a gente acaba se ficando animado e pra cima. É isso que você tá falando. Tipo, eu acho que a gente suporta muito mais coisa, assim. Sabe? E eles realmente têm apenas problemas de primeiro mundo, assim. São coisas banais que pra gente não é um problema. Sim. Então, acho que a Traz gente esse tem... problema pra cá, né? A gente tem essa capacidade de suportar coisas. Então... Eu também concordo que a gente tem muito esse pensamento que, Brasil não vai pra frente, só tem problema. Mas com essa experiência eu vi que países de primeiro mundo, como a Austrália, também têm seus problemas. Tipo, por exemplo, pobreza. Claro que lá a pobreza não é igual no Brasil, mas eles têm também. E o governo tenta solucionar da mesma forma que aqui no Brasil também eles tentam, às vezes não dá certo, às vezes dá. Por causa dessa coisa de noticiário, só tem coisa ruim. Sempre tive esse pensamento, eu não quero morar no Brasil, não quero. Eu ainda quero morar fora, mas não por causa dos problemas, porque eu voltei e vi que o Brasil também tem muita coisa boa. O pessoal brasileiro é muito legal. As paisagens que a gente tem, os animais, isso é muito bom, sabe? Mas eu ainda tenho a intenção de morar fora. Talvez Austrália, talvez não sei ainda. Mas eu perdi um pouco desse pensamento, que eu também tinha bastante. Sim. Mas é que o que acontece muito é que as pessoas comparam, por exemplo, Brasil e Austrália. Não tem como comparar, são histórias totalmente diferentes. O Brasil tem, 200 milhões de habitantes. A Austrália tem 24 milhões. É o tamanho, sei lá, da grande São Paulo. No país inteiro. Então são proporções totalmente diferentes, assim. Histórias mesmo, né? Histórias da colonização, né? Do imperialismo. Bom, e do Ciência e Fronteira? O que vocês acharam, então, que é um programa válido? Vocês recomendam ou não para quem tá querendo fazer? E se recomendam, ou se a pessoa vai assim mesmo, se não recomendam, quais são os cuidados que eles devem ter do programa em si? Escolha dos países, fazer ou não o inglês antes, quando chegar lá, cuidado com isso, com aquilo, o que vocês poderiam recomendar? Sim, com relação ao programa, eu acho que ele tem uma ideia bacana, bem legal, só que eu acho que primeiro tinha que ser mais estruturado nas universidades brasileiras. Estilo estruturado. Acho que com relação a alguns aspectos mais práticos, porque eu percebi que lá eles investem bastante em laboratórios, equipamentos. Aqui no Brasil ainda falta um pouco disso. Então, se melhorar com relação a esse aspecto, assim, nas faculdades brasileiras, e também investir mais em inglês, em mais cursos de língua no Brasil, seria bem mais interessante, porque mais pessoas poderiam ter oportunidades. Mas o programa em si ele é muito bom. Eu acho assim que quem quer se inscrever, quem quer participar, tem que realmente investir antes no curso de língua. É caro, mas se fizer um esforcinho, dá. Tem até o da CAPES que dá de graça agora, né? Então, tentar também, com relação à língua, praticar mais, assim, dentro do Brasil. É complicado, mas depois isso facilita bastante depois. Eu acho que o programa ele é muito bom. Claro que ele tem as suas falhas. Por exemplo, quanto ao controle de alunos, assim, que são reprovados ou não. Eu acho que isso ainda é um pouco incerto, principalmente os editais da CAPES. Por exemplo, os editais do CNPq, eles mandam estudantes de volta. Se eles reprovarem mais que 75%, acho, das matérias. Então, a gente faz 4 matérias. Então o cara precisa fazer um esforço grande para voltar. Não, por exemplo, a gente faz 4 matérias. Se reprovar 3 ou mais, volta. E assim, realmente tem que se esforçar pra não passar em 2 matérias, sabe? Mas... Isso deve variar também, a dificuldade deve variar também por país, né? Sim. Será que não? Sim. Mas a CAPES, por exemplo, não tem muito controle. Mas assim, eu acho que vai da consciência de cada um, né? Claro. Que é um problema, né? Sim. Mas eu também recomendaria a Austrália. E a dica que eu dou é bem parecida assim com a da Thaís. Não fica com a ideia de tipo...
eu sei falar inglês no Brasil e você vai chegar lá e você vai ser fluente. Não. Um avançado aqui é tipo um intermediário lá, sabe? E... Principalmente que não é inglês, né? É australiano, né? Isso. É difícil de... E no começo não fazer como eu fiz, de morar com brasileiro. Você vai ficar com medo no começo, sim, vai. Mas tem que cair de cabeça mesmo, que só assim que aprende. Que é uma coisa difícil, né? Porque ao mesmo tempo você quer aprender uma língua, mas você tá com tantas inseguranças, inclusive a língua, que juntar com pessoas da mesma cultura, que falam a mesma coisa, é uma forma de proteção, né? Então, você está consciente disso, pelo menos melhora um pouco a sua escolha, né? De tentar, não, vou tentar evitar os brasileiros, alguma coisa assim, né? Sim, e não ter vergonha de tentar, sabe? Assim, no começo, eu ficava insegura. As pessoas vão julgar meu inglês, ou qualquer coisa do tipo. É bobeira, sabe? Porque você só vai aprender praticando, assim. Sim, legal. Você acha que o programa, vocês estão falando do programa, principalmente a CAPES, né, tem um controle mais rígido. Você acha que isso melhoraria o controle mais rígido? Tem um controle mais rígido. Desculpa, o CNPq tem um controle mais rígido. E a CAPES falta um pouco mais de controle. Você acha que isso melhoraria ou o controle tinha que ser antes de mandar a pessoa, ou não? Ou as duas coisas, ou nenhuma das coisas? Não, eu acho que tinha que ser baseado realmente no desempenho da pessoa lá. Porque... É diferente, né? Às vezes a pessoa vai bem aqui, chega lá e tá mais afim de viajar assim, do que realmente eles dão essa margem, assim, de 2 matérias porque eles entendem que não é tão simples assim você chegar num outro país e estudar em outra língua, em um sistema de ensino completamente diferente. Então, eles têm essa noção. Mas, assim, eu acho que com esforço em pelo menos 2 matérias dá pra passar. Sim. Porque senão, se não tiver controle nenhum, tem gente que simplesmente não se importa. Sim. Eu acho que até por isso que o programa tem o nome um pouco manchado, assim. O turismo sem fronteira, né? Porque, claro, tem pessoas que não se importam e elas realmente não estão nem aí pro estudo, infelizmente. Mas eles são realmente minoria, assim, pelo menos entre as pessoas que eu convivi lá, que faziam parte do programa, assim, todo mundo realmente estava lá empenhado em estudar, apesar de todas as dificuldades. Sim. Claro que algumas pessoas não passaram em todas as matérias, mas não foi por falta de esforço. Sim. E eu acho que seria mais justo, assim, um controle maior, porque senão é só um investimento do governo pra nada. Sim. E tendo esse controle, às vezes essa pessoa que não tá se esforçando vem embora e acaba, tipo, dando oportunidade pra quem realmente quer. Precisa, né? Quer, né? Legal. Eu acho que realmente tem que fazer um ajuste, talvez, com essa crise. Eles façam esse ajuste, né? Ou não, né? Porque também é uma organização interna, né? Às vezes é o problema de organização da CAPES e não da vontade, né? Vontade política, vamos dizer assim. Mas eu acho que um dos objetivos... Quer dizer, tem vários objetivos, né? O objetivo de você estudar num lugar fora, num país estrangeiro, é você pegar o conteúdo, né? De uma outra forma. Mas eu acho que um objetivo mais abrangente é você... o aluno voltar com uma visão de mundo completamente diferente, né? Você vai voltar com uma proficiência em língua estrangeira completamente diferente, né? Eu acho que fazer network, né? Fazer uma rede de contatos lá fora, né? Que você daqui talvez a 10 anos vai usar isso, ou não, mas pode usar, né? Eu acho que a visão de cidadão, acho que nessa hora é mais importante do que a visão acadêmica, né? Pode ser que você nunca mais vá mexer com isso. Porém, a grande pergunta é, esse dinheiro todo investido vale a pena para isso, né? Então, tem essa discussão, que aí eu acho que vai ficar eterna, porque é difícil de mensurar se vale a pena ou não. Acho que talvez daqui a 10, 20, 30 anos a gente veja isso. O que vocês acham dessa visão aí? Respondendo a pergunta, eu realmente acho que vale, assim. Eu acho que qualquer tentativa de qualificar um profissional é válida. Assim, a gente que vivenciou, a gente sabe quanto a gente aprendeu, assim, realmente não só na universidade, mas como experiência de vida. Sim, mesmo. Como cidadão mesmo, né? Melhorar. Eu acho que quando você vai pra fora e você vê que é possível, tipo, solucionar problemas que em outros
lugares as pessoas conseguem solucionar problemas, você tem essa vontade, sabe, de fazer pelo seu país. Concordo também com tudo que a Nádia falou. Eu também voltei com essa garra também de lutar mais pelas coisas que realmente precisam aqui no Brasil. Também acho que vale muito a pena investir. Eu não sei quanto a relação privada aqui no Brasil com relação a... Mas eu acho que também seria um apoio ao governo, sabe? Ter um investimento maior de empresas e universidades privadas. A chance dos alunos de universidades privadas participarem do Ciência Sem Fronteira. Também. E também a gente tentar trazer essa experiência de fora pro Brasil, porque a gente manda bastante, mas eu não sei quanto que vem pra cá. Que traz, né? E eu acho que isso fica um pouco deficiente também. Que seria uma boa também para o país receber pessoas de fora. Acho que isso é mais voltado para profissionais já gabaritados. Então, existem as bolsas de professor visitante e tudo, já que tem um nível de currículo maior e só pessoas de destaque em suas áreas. Isso tem. Aí já não sei dizer para vocês qual é a proporção de gente que estão conseguindo atrair, né? Porque tem a atração também e tem a gente tem que... Não, eu tenho que correr atrás para poder fazer esse coisa. Mas dizem que eles são bem receptivos aqui na Unifal. A gente tem alguns exemplos, né? A gente infelizmente não conseguiu. Tentamos umas 2 vezes e não conseguimos, mas problemas específicos, né? Nada muito geral. Mas ainda vamos tentar mais umas vezes. A gente brasileiro não desiste nunca. Mas eu acho que, não sei responder essa proporção, mas que deveria a gente conseguir mais, com certeza é legal. Mas beleza, vocês querem falar mais alguma coisa? Fechar com alguma pergunta que a gente não fez, que vocês acharam que seria legal colocar para as pessoas que estão ouvindo? Eu acho que uma coisa que eu acrescentaria, assim, é que, apesar deles não saberem muito do Brasil, eles gostam muito dos brasileiros, assim. E eu conheci algumas pessoas que tiveram no Brasil, que já estiveram no Brasil, e todos gostaram muito, assim. Então, eles falam, é diferente, realmente, é bem diferente da Austrália, mas é isso que é legal, porque se fosse igual, qual seria a graça? E a receptividade do brasileiro, a gente é conhecido por isso, né? Os australianos e os estrangeiros, no geral, gostam da gente. Legal. Eu acho que talvez por isso eles não têm tanta noção dos problemas que a gente tem por aqui, porque eles veem a nossa personalidade, assim, sempre descontraída. Mas eu acho que é isso que eu diria, assim, pra gente tentar acabar com esse complexo de vira-lata, porque a gente tem potencial e parece que as pessoas de fora acreditam mais na gente do que nós mesmos, então. Verdade. Beleza, então eu queria agradecer a vocês, né, por ter dado essa entrevista pra gente. E aí, pessoal, vou deixar, posso deixar, não sei se eu vou deixar o Facebook de vocês ou o e-mail de vocês no post do programa pra quem quiser depois tirar alguma dúvida, alguma coisa específica, eles entram em contato com vocês. Às vezes, algum contato lá na Austrália, quem está interessado, alguma coisa assim. E aí, então, quem tiver interessado pode mandar e-mail. O e-mail também do programa vai estar no post. E aí a gente se vê no próximo programa. Obrigado pela participação de vocês. Obrigada, gente. Valeu, tchau, tchau.